Glória a Deus. Fala pro seu irmão, se fosse você ali, qual seria o seu versículo favorito? Qual seria seu personagem favorito? Queridos, essa série de palavras, aqueles crentes, tem como sátira o canal daqueles caras. E o objetivo do canal daqueles caras é descobrir, de fato, quem é o personagem verdadeiro. E aqui não é diferente. O objetivo daquela banca de pessoas é descobrir quem de fato é o crente de verdade. E o que nos pega vendo esse vídeo? Que muitas pessoas ali conhecem sobre passagens, sobre personagens da Bíblia, não é verdade? Se eu talvez trouxesse o microfone para cada um aqui, subir na frente, eu acredito que todo mundo seria capaz de falar alguma passagem na Bíblia. Talvez não citar como eles citaram o versículo e o capítulo do livro, mas um trecho de alguma passagem, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Ou algum personagem que lhe marcou, principalmente aqueles que fizeram novela da Record, que é mais fácil de lembrar, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque, querido, é muito fácil você conhecer a Bíblia, ou conhecer passagens da Bíblia, mas não aplicá-la na sua vida. Todas as vezes que nós temos um versículo na nossa vida que faz a diferença, é porque aquele versículo marcou a nossa vida de alguma forma e transformou a nossa vida de alguma forma. Eu vou perguntar para o Maico. Maico, qual que é o seu versículo favorito da Bíblia? Josué 1:9. O Maico, não vou fazer ele mostrar não, senão a Bia vai ficar com ciúmes. Porque o Maico tem uma tatuagem aqui, não é, Maico? Aqui na costela. E o que diz Josué 1:9? Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Amém? Mas por que, Maico, que você tatuou esse versículo? Qual circunstância da sua vida que, ao olhar para esse versículo, Deus falou com você? Foi no momento da minha conversão, quando eu tinha acabado de converter, eu escutava muita música. E aí tem uma música do Thales, chama Ele é Contigo. E num momento espontâneo dessa música, o Thales comenta sobre esse versículo. E era um momento que eu estava tentando entrar, mas ao mesmo tempo eu estava saindo e estava entrando. E aí começou a vir a dúvida se realmente Deus existia, se tinha ou não um Deus. E aí veio essa música no dia que eu estava indo para a escola. Aí Deus falou nitidamente comigo, que independente da circunstância, independente de como você esteja ou como você vai estar futuramente, o Senhor teu Deus vai estar contigo, independente de qualquer situação. Glória a Deus. Por isso que ele é um diácono. Dá uma salva de palmas para o Maicon em nome de Jesus. Querido, por que eu fui falar com o Maicon? Porque todas as vezes que nós temos um versículo que nos marca, é porque esse versículo, de alguma forma, ele transformou a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar a nossa vida, de enxergar os problemas que nós estamos passando. E quando esse versículo de fato faz uma transformação nas nossas vidas, é natural que ele nos marque, não porque nós achamos bonito aquilo que ele fala, mas porque houve uma transformação através da leitura que ele nos causou, através da interpretação que nós tivemos, através daquilo que Deus nos falou. E todas as vezes que eu vou falar sobre a Bíblia, eu falo com amor imensurável, porque todas as vezes que eu estava passando momentos difíceis na minha vida, eu li a Bíblia e de alguma forma Deus falava comigo. E muitas das palavras que eu trago, ou 100% das palavras que eu trago, são momentos que ao ler a Bíblia Deus fala comigo. E quando Deus fala comigo, eu me sinto no dever e na responsabilidade de transferir aquilo que Deus falou comigo para a igreja. E por que é interessante quando nós lemos a Bíblia? Se a gente for analisar o vídeo de novo, tinha algumas pessoas lá. Interessante que um dos participantes falou: não, meu personagem favorito é Daniel. Aí por que Daniel é o teu personagem favorito? Porque ele foi jogado na cova dos leões e ali ele prevaleceu. Aí eles perguntam: mas por que ele foi jogado na cova dos leões? Aí ele fala: ele deve ter aprontado alguma coisa. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele permaneceu fiel ao seu Deus, não se prostrando, não adorando nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Por causa da sua fidelidade, ele foi lançado à morte.
Mas quando ele é lançado à morte, a morte se submete à vontade de Deus. E aqueles que eram para matar se transformam em bichinhos de estimação. Fala assim, meu irmão, quando você se submete a Deus, até as feras mais terríveis se transformam em animais dóceis. Queria que vocês abrissem a palavra em Jeremias capítulo 15, versículo 6. Jeremias capítulo 15, versículo 6. Fala assim. Deixa eu ver se é 15, 6 mesmo. 15, 16, desculpa. 15, 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Aqui nós vemos o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias, ele tinha recebido uma proposta de Deus, um chamado de Deus. Eu sempre gosto de falar sobre Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Deus vai chamar Jeremias, e Deus vira para Jeremias e fala assim: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Fala para o seu irmão, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus te conheceu. Querido, por Deus te conhecer, Ele achou importante te criar. Isso é poderoso. E a palavra continua falando que antes de ele ser formado no ventre da sua mãe, Deus o conheceu. Depois a palavra fala que Deus o consagrou. E depois fala que Deus o constituiu como profeta. E nesse momento Deus está fazendo um chamado a Jeremias. Jeremias, você quer ser meu profeta? E Jeremias aceita esse chamado. E Deus começa a falar com Jeremias. Só que aquilo que Deus falava para Jeremias falar não era algo que era de bom grado aos olhos das pessoas. Sabe quando você vai falar com alguma pessoa e você tem que falar palavras duras para ela? Muitas vezes, quando nós vamos discipular uma pessoa, querido, nós que somos líderes, nós queremos olhar para elas e falar assim: você vai vencer, você vai conquistar tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, você vai romper, todos os seus sonhos irão se realizar. Essa é a nossa vontade. Mas muitas vezes essa pessoa, ela está entrando por um caminho que não vai levar ela a conquistar aquilo que Deus quer que ela conquiste, mas vai levar ela a um caminho de morte. E aí é duro quando você fala para a pessoa: olha, o caminho que você está percorrendo é um caminho de morte. Muitas vezes a pessoa que recebe essa palavra, ela fecha o seu coração. E muitas vezes aquela pessoa que falou fica entristecida. Algumas vezes, não muitas, porque o Michael não me deu tanto trabalho, né, Michael? Mas algumas vezes eu tive que te falar palavras duras, é ou não é verdade? Alguma vez você ficou meio chateado comigo, sim ou não? Sim, lógico, estou chateado. E todas as vezes que ele ficou chateado, eu também fiquei chateado, querido. Porque não é fácil você falar palavras duras. É legal falar: Deus manda te dizer, Juninho, que o seu sonho vai ser realizado. Isso é top, isso é maravilhoso. Deus confirmando algo que está no coração de outra pessoa, isso é maravilhoso. Agora, quando você tem que falar algo que machuca, algo que muitas vezes sangra a vida das pessoas, é difícil. E estava acontecendo isso com Jeremias. Deus mandou falar para Jeremias, Deus falou para Jeremias: olha, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E aí depois eu te consagrei e te constituí por profeta. Você quer ser meu profeta? Jeremias aceita essa proposta, esse chamado. Jeremias começa a caminhar com Cristo, só que no meio do caminho, Jeremias tem que falar para o povo aquilo que Deus quer. E aí Deus começa a falar palavras para Jeremias que o povo não gostava. Jeremias fica com o seu coração entristecido, com o seu coração angustiado. Mas aí quando ele começa a olhar para as palavras que Deus está falando para ele, ele fala assim: achadas as tuas palavras. Quando Deus fala com ele, ele escuta as palavras de Deus, ele fala assim: logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos.
Quem o chamou? O próprio Deus. As palavras eram duras, sim, eram duras, mas quando ele as recebeu, ele ficou cheio de alegria. Mesmo as palavras sendo duras, mesmo as palavras sendo difíceis. Por quê? Porque ele estava recebendo as palavras de Deus. E por mais que as palavras sejam difíceis, Deus sabe todas as coisas. E se for necessário que você passe por momentos difíceis na sua vida, para que você consiga consertar o seu rumo, Deus vai fazer com que isso aconteça. E quando você entende isso, você fica com alegria. Por quê? Porque mesmo que sejam palavras difíceis, Deus está fazendo tudo o que está fazendo para que você se reconecte com Ele. Fala assim para o seu irmão: está passando por momentos difíceis? Entenda, Deus quer te guiar junto a Ele. E aí, querido, depois de um tempo, em Jeremias capítulo 20, 17... Jeremias capítulo 20, 17. Depois de 20 anos, 27, desculpa. Depois de 20 anos do chamado de Deus para Jeremias, Jeremias capítulo 20, versículo 7. Fala assim: eu já preguei sobre isso, mas essa palavra tem uma outra intenção nessa noite. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido. Ok. O Senhor chama Jeremias. Jeremias, antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te conheci. Por te conhecer, achei importante te criar. Quando te criei, te consagrei. Derramei sobre você uma unção. Unção do quê? Uma unção de profeta. Depois, quando você saiu do ventre da sua mãe, eu coloquei sobre você uma outra unção. A unção que, diante dos céus e da terra, você é aprovado para ser profeta. Ou seja, eu te constituí como profeta. No meio de um momento onde Deus falava para Jeremias falar com o povo, as palavras eram difíceis, mas Jeremias comeu dessas palavras. E por mais que essas palavras fossem duras e difíceis, Jeremias falou: mesmo elas sendo duras e difíceis, eu comi e tive alegria. Mas chegou no momento que Jeremias cansou. Fala para o seu irmão: você está cansado? Fala para o seu irmão: às vezes você fica meio cansado de mim. Jeremias está falando para Deus assim: eu fui persuadido, você me ludibriou. Persuadiste-me, Senhor, persuadido fiquei. Mais forte fostes do que eu, e prevalecestes. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Jeremias está falando assim: olha, você falou que me conheceu e por isso me criou. Você me disse que me consagrou, depois você me disse que me constituiu como profeta. O Senhor começou a falar palavras para mim, difíceis para falar para o povo. E mesmo assim me alegrei dessas palavras. Só que no meio do caminho, essas pessoas que ouviam as minhas palavras começaram a zombar de mim. Um pouco tempo atrás, ele foi colocado no tronco e açoitado pelas palavras que ele disse. Aí Jeremias está falando para Deus: abre a tua palavra. Eu falei a tua palavra e as pessoas zombaram de mim, bateram em mim. E aí, no versículo 9, Jeremias 29. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei seu nome, então isso me foi no coração. Já falei isso algumas vezes, falei isso recentemente numa arena, mas falo de novo. Jeremias pensou em desistir. Por quê? Porque Jeremias era um ser humano. Fala para o seu irmão: já pensou em desistir? Fala para o seu irmão: você é um ser humano. Jeremias, quando ele pensou em desistir, ele falou assim: mas isso me foi no coração, como um fogo ardente, cerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias está falando para Deus assim: olha, eu comi a tua palavra, e por mais dura que ela fosse, eu fiquei feliz em transmiti-la. Mas o teu povo de dura cerviz zombou de mim, me chicoteou. E aí teve um momento que eu pensei em não falar mais em seu nome. Mas quando eu pensei isso, um fogo ardente entrou nos meus ossos.
os meus ossos começaram a queimar, o meu peito ficou cheio de ardência e eu não consegui não falar mais em seu nome. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, querido, quando nós olhamos para a Bíblia, não basta apenas sabermos versículos. O Mike falou, ele estava passando por um momento onde ele tinha algumas dúvidas, algumas questões. Será que realmente Deus existe? Será que realmente eu estar na igreja é o caminho correto para a minha vida? E aí, no meio de um louvor, a palavra foi ministrada no meio de uma adoração. E aí, aquilo mudou a sua vida. E ele tatuou no seu corpo. E todas as vezes que talvez ele pense em desistir, quando ele vai se enxugar no banheiro, ele olha do lado, tem uma tatuagem. E aí ele olha e está escrito: seja forte e corajoso. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando a palavra de Deus, ela invade o nosso coração, o reflexo daquilo que Deus está fazendo em nós é o cumprimento da palavra através das nossas ações. Então não basta conhecer, nós temos que viver. Fala para o seu irmão, não basta conhecer, você tem que viver. A palavra em Salmos 119, versículo 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus é o caminho, amém? A palavra diz que Jesus é o caminho e repete comigo, Jesus é o caminho. Só que no meio da nossa trajetória, que é chamada vida, que é uma linha do tempo do nosso nascimento até a nossa morte, pode ser que nós acabamos entrando em outros caminhos e não no caminho. E a Bíblia, ela serve para quê? Para que quando eu estiver no caminho, eu tenha visibilidade do caminho através da luz que sai da palavra, para que quando eu enxergar o caminho correto, eu não preciso me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o porquê que a Bíblia é poderosa? Porque a Bíblia te mostra o verdadeiro caminho. Quando nós estamos na igreja, existem hoje uma certa fala no mundo que tem se transferido para a igreja, que é: aquilo que te faz feliz, manda bala. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos Cristo falando: pega a tua cruz e siga-me. Então, quando nós estamos olhando para o mundo está falando: se isso te faz feliz, então faça. E aí quando eu começo a escutar o mundo, eu começo a me desviar. Só que daí quando eu olho para a palavra fala: não, pega a tua cruz. O que é a cruz? A cruz é sacrificar os seus desejos. A cruz é sacrificar as suas vontades, os seus sonhos, para viver aquilo que Deus tem preparado para você. Aí a palavra de Deus, ela solta um rastro de luz pelo verdadeiro caminho. E aí eu começo a caminhar no caminho correto. A palavra é a luz. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala assim: porque a palavra de Deus é... que a palavra de Deus é... Dá um chacoalhão no seu irmão. Fala: você está vivo? Não, chacoalha ele. Fala: você está vivo? Olha no olho da bolota dele e fala: você está vivo? Da mesma forma que ele está vivo, ou aparentemente vivo, a palavra, ela é viva. Ou seja, algo que é vivo, ele tem a possibilidade de te ajudar durante toda a sua vida. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir a alma e o... Eu não sei vocês, mas às vezes, quando eu era mais novo, em alguns momentos da minha vida, e até mesmo hoje, algumas coisas começam a acontecer na minha vida e eu começo a orar, e no meio da oração eu começo a ouvir algo na minha mente. Não sei se já aconteceu com vocês. E eu fico meio em dúvida às vezes: será que isso é a voz de Deus? Ou será que isso é a minha alma? Não sei se vocês já tiveram essa dúvida. Já tiveram alguma vez essa dúvida?
E aí eu fico com muito temor de saber se é a voz de Deus ou se é a minha alma. E eu fico pedindo para Deus sinais, para que eu não chegue na casa de Deus e fale algo que é proveniente da minha alma. Porque aquilo que é proveniente da minha alma não tem valor algum. Então é por isso que muitas vezes quando eu estou aqui pregando, do nada eu começo a chorar. Porque eu tenho um acordo com Deus. O Juninho sabe desse acordo, é na verdade, Juninho. Quando Deus me manda falar algo, eu tenho muito temor em falar. Porque, e se eu falar algo que provém de mim? Se eu falar algo que provém de mim, aquilo que eu disser não vai se cumprir. E a pessoa que recebeu aquilo que eu falei vai colocar a culpa em Deus. Porque Deus mentiu para ela. Então, eu tenho um acordo com Deus. E eu falo assim para Deus, Deus, todas as vezes que o Senhor quiser me falar algo, o Senhor tem que confirmar para mim. E como que é essa confirmação? Essa confirmação veio de forma involuntária uma vez que eu estava aqui no Arena pregando. E eu lembro que eu olhava para o Arena e Deus começou a me dar uma visão, mas essa visão não é igual a visão que você vê aquilo que não tem. É como se Deus me falasse algo que eu não estava vendo, isso é pior. Porque se Deus me desse uma visão e eu naturalmente conseguisse ver aquilo que foi gerado no mundo espiritual, eu teria força para falar, olha gente, estou vendo algo aqui. Deus está me revelando algo no mundo espiritual e eu estou vendo aqui no nosso natural. Mas Deus começava a falar no meu coração e eu olhava e não via aquilo que Deus estava falando e eu falava, eu não vou falar. Ficava brigando com Deus e aquilo continuava vindo na minha cabeça e eu brigava com Deus, eu não vou falar. E Deus continuava me dando aquela visão que não era uma visão natural, mas Deus começava a falar no meu coração. E do nada, querido, eu comecei a chorar. Tive um ataque de choro. Na hora eu falei, feche seus olhos. E comecei a chorar. E tentava parar de chorar e não parava de chorar. E tentava parar de chorar e não conseguia parar de chorar. E até que eu virei para Deus e falei para Deus, Deus, eu entendi. Eu vou falar aquilo que o Senhor está me falando. E quando eu fui começar a falar, eu parei de chorar. Então naquele momento eu entendi. Falei, Deus, então a gente vai ter esse acordo. Todas as vezes que o Senhor falar algo para mim, o Senhor vai ter que confirmar com uma crise de choro. Por isso que às vezes eu começo a falar alguma coisa, começo a chorar, eu falo para Deus assim, Deus, entendi, já entendi. Estou tranquilo, vou começar a falar. E um dia eu sentado numa célula, né, Juninho? Comecei a célula e comecei a perguntar como é que foi seu dia. Como é que foi seu dia? O pessoal falando como é que tinha sido o dia. Um dia tinha sido meio engraçado ou não. Do nada eu comecei a ter uma vontade de chorar. Pessoa falando, sei lá, caí de bicicleta, sei lá como é que foi, né, Juninho? Todo mundo falando como é que tinha sido o seu dia. E eu comecei a dar vontade de chorar. E Deus falando comigo, fala para ele. Eu tinha preparado a palavra na minha casa. E Deus tinha me mandado falar algo pro Juninho. E eu falava, eu não vou falar não. Do nada, a hora que eu fui começar a palavra, eu comecei a chorar. E eu falei, eu entendi. E aí eu falei pro Juninho. E aquilo que eu falei se cumpriu, amém, Juninho? Mas pode ser que com você seja diferente. Como que Deus ele vai conseguir fazer com que você entenda aquilo que é proveniente da sua alma e aquilo que é proveniente do seu espírito? O primeiro passo é a palavra, porque Deus está falando que a palavra dele, ela penetra a divisão entre a alma e o espírito. Então todas as vezes que você tiver em dúvida sobre algo que está vindo no seu coração para saber se é de Deus ou não, vai na palavra. Porque quando você for na palavra, aquela espada que é mais afiada do que 2 gumes irá penetrar entre a sua alma e o seu espírito. E ela vai te falar o que vai ter que ser feito. Ou confirmar aquilo que você procura. Amém? Fala para o seu irmão assim, a palavra é viva. E ela divide a sua alma do seu espírito. Coloque-se de pé no seu lugar. Queridos, todas as vezes que eu estou orando, eu sempre gosto de falar com Deus e citar alguma passagem. Recentemente não, já faz alguns anos já. Eu fiz uma pregação e na pregação eu falava assim: a maior experiência que nós podemos ter na nossa vida é conhecer Jesus. A maior experiência das nossas vidas é conhecer Jesus. Mas aí eu faço uma pergunta no começo da palavra e eu falo assim, mas quem é Jesus?
Para a gente ter uma experiência com Jesus, a gente primeiro precisa saber quem é Jesus. E eu falo que para os ateus, Jesus é nada. Para os espíritas, é um ser de luz. Para os maçons, um grande arquiteto. Para a filosofia, um grande filósofo. Para diversos momentos da história, para diversos povos diferentes, Jesus é considerado algo. Mas e para você? O que Jesus é? E aí, quando eu vou para a Bíblia, eu começo a aprender sobre Jesus. E eu descubro que Ele é o pão da vida. Ele é aquele que era, é e há de vir. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o pão da vida. Ele é o príncipe da paz. Ele é o sal do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade. Ele é a vida. E eu começo a descobrir quem é Jesus. Ele é o grande eu sou. Eu sou o quê? Aquilo que você precisa que Ele seja. Se você tem sede, Ele é água viva. Se você tem fome, Ele é o pão do céu. E aí quando eu começo a orar, eu começo a falar para Jesus quem Ele é. E aí quando eu estou muito feliz, eu começo a agradecer a Ele porque quem Ele é. Quando eu estou precisando de algo, eu começo a falar que Ele é a minha provisão. E assim por diante. Por quê? Porque quando eu olho para a palavra, eu vejo quem Ele é. O Velho Testamento nada mais é do que uma revelação progressiva de quem Deus é. E quando chega no Novo Testamento, nós vemos a figura do Deus encarnado em Jesus. E por que a Bíblia é tão importante? Porque cada vez que eu leio a Bíblia, mais eu tenho intimidade com o Deus verdadeiro, o Deus que veio aqui na terra. A Bíblia não é apenas para que eu possa decorar versículos, é para que eu possa ter um nível de intimidade com o Pai. É para que todas as vezes que eu escutar algo que é proveniente do meu coração, eu consiga discernir se é uma alma ou se é o espírito. Eu consigo ter um nível de intimidade com Deus. Por que a Bíblia é tão importante? Porque a Bíblia transforma as nossas vidas. É através de um versículo que você escutou, é através de um versículo que o Mike escutou, que aquela verdade continua permeando no seu coração. E por isso eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Queria que você agora lembrasse de alguns momentos que você passou na sua vida e que talvez ao receber uma palavra, ou escutar uma palavra, ou ler a Bíblia, um versículo te marcou. Talvez você pode falar assim para mim, Bruno, nunca nenhum versículo da Bíblia me marcou. Então que você possa pedir para Deus hoje, Senhor, que ao ler a Bíblia, a Tua palavra fale comigo e transforma a minha vida. Por isso eu queria que agora você começasse a falar com Deus. Fala assim, Senhor Jesus, nessa noite eu quero ter um encontro contigo. Começa a falar com Deus, começa a falar, Senhor Jesus, nessa noite eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Talvez um versículo que você carrega consigo foi o versículo que te trouxe esperança no meio da sua maior dor. Ou foi o versículo que fez com que você vibrasse no dia da sua maior alegria. Ou se você ainda não tem esse versículo, começa a falar com Deus. Começa a falar, Deus, nessa noite eu quero que o Senhor fale comigo. Eu ainda não tenho nenhum versículo da Tua palavra que me transforma ou que molde a minha vida, mas fala comigo. Eu quero escutar a Tua palavra, eu quero escutar a Tua voz. Começa a falar com Jesus agora. O relacionamento com Jesus requer de você algo, requer de você um passo. Muitas vezes nós queremos receber de Deus, mas nós não vamos até Ele. Você pode ir até Deus hoje, agora, através da sua oração. Por isso, abra a sua boca agora. Começa a falar com Deus, começa a falar, Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite para poder falar contigo. Para poder te agradecer, ou pelo meu momento de maior dor, onde o Senhor me deu um versículo, uma palavra, ou no momento da minha maior alegria, porque o Senhor me deu uma palavra. Traga à memória agora aquilo que te traz esperança. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor tem sido fiel às nossas vidas. Te agradecer porque o teu sacrifício na cruz nos permitiu termos livre acesso a Ti.
o verdadeiro Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o grande eu sou. O eu sou que supre todas as minhas necessidades. O eu sou que é o meu melhor amigo. Talvez, querido, você ainda não conheceu o eu sou que é o seu melhor amigo. Começa a falar com ele agora. Senhor, até hoje eu vim na igreja e te conheci apenas de ouvir falar. Ainda não te conheço de verdade, mas nessa noite eu quero te pedir, fale comigo através da sua palavra, fale comigo através das pregações, fale comigo. Quero te conhecer agora, não por ouvir falar, mas quero te conhecer de verdade, de fato, de verdade. Oh Senhor, queremos mais de Ti, queremos nos apaixonar mais e mais por Ti, queremos nos apaixonar. Quero me apaixonar. Diga ao Senhor outra vez. Quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder o sono. Queimando de amor por Ti. Por isso começa a falar com o Senhor. Começa a falar: Senhor, eu quero me apaixonar novamente. Quero sentir a Tua palavra. Eu quero poder Te tocar. Quero poder sentir o Seu toque. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Diga ao Senhor: eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Diga ao Senhor: pois tenho sede, pois tenho sede, pois tenho fome, fome de Ti. Pois tenho sede, pois tenho fome, fome de Ti. Pois tenho sede, pois tenho fome, fome de Ti. Pois tenho sede, fome de Ti. Envolve-me com Teu amor, com Teu calor. Revela-te a mim. Pois tenho sede, pois tenho fome, fome de Ti. Diga: pois tenho sede, pois tenho fome, fome de Ti. Pois tenho sede, pois tenho fome, fome de Ti. Envolve-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, fome de Ti. Queridos, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provar-me-ei nisto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós acabamos de ler que a Bíblia, ela é viva. Ela é viva, ela é poderosa, ela é capaz de dividir a nossa alma do nosso espírito. Ela é capaz de, nos momentos difíceis das nossas vidas, nos dar um novo rumo, de nos mostrar o verdadeiro caminho através da sua luz. Muitas vezes Deus vai fazer com que os nossos caminhos acabem sendo um pouco tortuosos, para que, ao encontrar a verdadeira luz passando pelo caminho, nós jamais pensamos em desistir. E em nenhum outro lugar da Bíblia
A palavra de Deus fala para provar o Senhor, porque a palavra do Senhor basta, amém? Às vezes a minha palavra pode não bastar para Dani. Eu lembro quando eu falei para Dani assim, ó, vou te dar um carro. Ela não acreditou muito em mim, não. Aí chegou no aniversário dela, eu dei um carro para ela. Eu perguntei para ela, você ficou feliz? Ela falou, fiquei, mas eu não esperava. Eu falei, uai, mas eu falei que ia te dar. Mas eu não acreditei muito. Ou seja, a minha palavra para ela talvez não bastou, mas quando Deus fala algo na sua palavra, a palavra dele basta. Então Deus não precisa falar para que você o prove, porque a palavra dele basta. Mas em Malaquias capítulo 3, versículo 10 fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos. Deus está falando assim, olha, traga o teu dízimo na casa do Senhor, para que haja mantimento. Quando você pode me provar. É como se Deus estivesse te dando autorização. Senhor, eu estou trazendo o meu dízimo na sua casa. E o Senhor me fala algo. Olha o que Deus fala. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não vos derramar sobre vós bênção sem. Deus está falando, se você trazer o seu dízimo na casa do Senhor, para que haja mantimento na casa dele, então eu vos abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Quem está falando isso, Bruno? Não, o próprio Deus. E ele ainda fala, provai-me. Interessante que eu já falei isso algumas vezes, mas falo de novo. Quando nós estamos na nossa vida natural e por algum motivo algumas portas se fecham. Algumas portas já se fecharam na vida de alguém aí? Já fechou? Às vezes quem fecha a porta na sua cara é a sua própria família. Às vezes quem fecha a porta na sua cara é o seu próprio patrão. Às vezes quem fecha a porta na sua cara é o seu próprio amigo. Muitas portas podem ser fechadas na sua vida. Muitas. Se eu chamar aqui cada um vai poder falar sobre as portas que foram fechadas. E todas as vezes que eu leio esse versículo, onde Deus manda provar, Ele fala sobre janelas. E todas as vezes que eu olho para o lado natural, eu penso, janelas são menores do que portas. Fala para o seu irmão, janela é menor do que porta. E nós temos a tendência de entender que aquilo que é menor é pior. Mas fala para o seu irmão, na matemática do reino, o maior se torna o menor. Jesus fala para os discípulos, o maior é aquele que serve. Quando eu dou, é quando eu recebo. Então a matemática do reino é um pouco invertida. Então quando eu olho para a janela, analisando essa característica, eu entendo que a janela é maior do que a porta. Sabe por que a janela é maior do que a porta? Porque a janela só pode ser aberta do lado de dentro. Fala para o seu irmão, só do lado de dentro. A porta, fala para o seu irmão, a porta abre do lado de dentro e do lado de fora. E é por isso que pessoas, que circunstâncias podem fechar a porta para você. Mas fala para o seu irmão, mas a janela, o único que abre é Deus. E o único que fecha é Deus. Fala para o seu irmão, porque aqui está falando que Deus vai abrir as janelas do céu. Quem está do lado de dentro do céu? É o próprio Deus. Então, a janela que Deus abre, só Ele pode fechar. Fala para o seu irmão, até hoje, pessoas fecharam as portas para você. Mas a partir de hoje, Deus, não fala com fé, fala Deus abrirá as janelas do céu na sua vida. E tem uma condição: seja fiel ao Senhor. Deus fala, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso. Quer que Deus abra as janelas do céu sobre a sua vida? Quantos querem? Digam amém. Janelas do céu não falo apenas de recursos financeiros. Janelas dos céus eu não falo apenas sobre dinheiro.
Janelas do céu eu falo sobre oportunidades. Janelas do céu eu falo sobre prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é ausência de necessidade. Quando você é próspero, você não tem ausência de nada. Quer ter ausência de nada? Seja fiel para que as janelas dos céus se abram sobre a sua vida. Por isso, querido, você que quer ser fiel ao Senhor através dos seus dízimos, ou ser grato ao Senhor através das suas ofertas, prepare os seus dízimos aí, as suas ofertas. Eu acredito que deva ter um envelope aí na cadeira. Você tem a liberdade agora de preparar o seu dízimo e trazer aqui à frente, amém? Diga: eu quero me apaixonar. O quê? Outra vez. Quero me desesperar. Outra vez. Eu quero perder o sono. Outra vez. Queimando de amor por ti. Cante essa parte comigo e que diz assim, ó: pois tenho sede, pois tenho fome de ti. Pois tenho sede, pois tenho fome de ti. Pois tenho sede, pois tenho fome de ti. Pois tenho sede, fome de ti. Envolve-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede. Diga mais uma vez: pois tenho sede, fome de ti. Pois tenho sede, pois tenho fome de ti. Envolve-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, fome de ti. Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pois ela é luz para os nossos caminhos, pois ela é viva, pois ela é capaz de dividir a nossa alma e o nosso espírito. Ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Queremos te agradecer porque através da tua palavra nós podemos reconhecer quem tu és. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. As estações mudam todos os anos, mas o Senhor continua sendo o mesmo por toda a eternidade. Nós descobrimos que o Senhor nos escolheu dentro do ventre das nossas mães, mesmo ainda em massa informe. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos ensina o caminho da prosperidade, o caminho da fidelidade ao Senhor. Nos fará com que o Senhor abra sobre nós as janelas dos céus e derrame sobre nós bênçãos sem medidas. Por isso, por causa da tua palavra, nós somos gratos a ti. E agradecemos por esse momento de podermos dizimar e ofertar na sua casa, pois nós sabemos que homens podem fechar portas, mas as janelas dos céus somente o Senhor pode abrir. Por isso, ó Pai, nós queremos te agradecer por essas ofertas, por esses dízimos que foram entregues na sua casa. Que o Senhor possa prosperar a 30, a 60 e a 100 por 1. Que o Senhor possa repreender todo espírito devorador e que o Senhor possa trazer sobre a tua igreja as bênçãos que somente o Senhor pode dar, em nome de Jesus. Fala assim pro seu irmão: a palavra do Senhor é viva, eficaz e lâmpada para os seus pés. Por isso, medite nela dia e noite, sem cessar, até a vinda dele. Dê um abraço nessa pessoa do seu lado. Estamos encerrados em nome de Jesus.